Vamos encerrar nossa atividade por hoje. Nós vamos encerrar agora, literalmente, nós vamos encerrar o grupo 2 com a nossa atividade avaliativa de matemática, tá? Atividade avaliativa de matemática está bem tranquila, não tem nada do que vocês não aprenderam. Então, vamos lá que eu vou começar a explicar a prova para vocês. A prova já está disponível para a família, para quem quiser imprimir. Quem não quiser, pode fazer no caderno conforme nosso combinado. Então, vamos lá. Nós vamos começar a atividade avaliativa de matemática no grupo 2 com adição com reserva. Então, o que vocês vão ter que fazer? Arme e resolva. Então, vocês vão ter que montar as continhas, tá? Lembrando que essas continhas são de centena. Então, vocês primeiro vão colocar aqui o número da centena, embaixo da dezena, continha de adição, então é continha de mais, e vão colocar o resultado aqui, certo? Lembrando que essa continha aqui é aquela continha de mandar, tá? Então vamos lá, capricha que é a atividade avaliativa. Aqui vocês vão continuar, é a mesma situação, são as adições de centena com continhas de mandar, tá bom? Continhas de reserva, jogar lá em cima. Mandou lá na casinha, precisa incluir, tá? Todos vocês já sabem fazer, não é novidade para vocês. E aí depois nós vimos também lá no grupo 2 a adição com a multiplicação. Então, nós aprendemos que para nós termos o resultado da tabuada, nada mais é do que a soma ali das multiplicações. Então, vai ser uma atividade de desafio para vocês. Temos um exemplo aqui. Aqui eu tenho a coluna das adições. Aqui eu tenho a coluninha da multiplicação e aqui eu tenho o resultado, tá? Então, olha o exemplo, ó. 10 vezes o 3. Então, cadê a adição que foi feita a conta na adição de 10 vezes o número 3? Olha aqui, ele ligou, ó. Vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vezes 3, a continha de adição está aqui. Então, ele ligou 10 vezes 3 aqui. E aí, cadê o resultado de 10 vezes o número 3? Quanto que dá 10 vezes o número 3? Quanto que é 10 vezes 3? É igual a 30. Então, ele ligou lá no 30, tá? Então, a mesma coisa vocês vão fazer, ó, 4 vezes 6. Aonde que está 4 vezes o número 6? Aonde? Procura onde que está aqui e liga, tá? E depois, aonde que está o resultado? Quanto que é 4 vezes 6? Acha o resultado aqui e liga, tá bom? Então, é uma situação aqui de desafio, dá para vocês fazerem, porém vocês precisam de muita atenção para não se confundirem, tá legal? Aqui é a mesma situação, ó. 2 vezes o 6. Onde que está 2 vezes o número 6? Aqui, ó. 6 mais 6. E o resultado de 2 vezes 6? Quanto que é 2 vezes o 6? É igual a 12. Então, ele ligou aqui. E a mesma coisa vocês vão fazer com esses números de baixo, tá? Liga na adição e depois da adição você liga para o resultado. Segue os exemplos daqui e daqui. Não está difícil, só que precisa de concentração e de atenção, tá? Se ficou alguma dúvida ainda, pede para um adulto aí auxiliar você, tá? Mas eu acredito que é molezinha, não é novidade, vocês viram isso lá no livro junto comigo, eu imagino que vocês entenderam como tem que fazer sim. Depois, nós também falamos sobre gráficos e tabela. Lembra que a gente já aprendeu a interpretar um gráfico? Então, nós temos aqui, ó, gráficos dos sabores. Observe o gráfico e responda. Então, vocês vão observar o gráfico aqui, tá? Temos o morango, a uva, a laranja, limão, abacaxi. Vamos ver. Qual foi o sabor mais votado? Ou seja, qual que foi o sabor de fruta que teve mais votos, que está maior?
Vocês vão escrever aqui. Qual foi o sabor menos votado? Ou seja, qual que está menor no gráfico? Quantos votos teve o morango? Consulta aqui. Quantos votos teve o sabor mais votado? Consulta aqui. Quantas pessoas votaram no limão? Consulta aqui, tá? E coloca a respostinha aqui. Observe a tabela e responde. Então, é essa tabela aqui que vocês vão observar para responder, que esse gráfico vocês já vão ter terminado. Então, é essa tabelinha aqui que vocês vão interpretar, tá? Quem fez 11 pontos no basquete? Então, olha lá no basquete. Quem fez 11 pontos? Escreve aqui. Pedro fez quantos pontos no futebol? Cadê o Pedro? Acha ele lá no futebol. Quantos pontos ele fez? Quem fez 5 pontos no vôlei? Acha o vôlei. Quem fez 5 pontos? Escreve aqui. Quantos pontos fez Carlos no futebol? Acha o Carlos. Quantos pontos ele fez no futebol? Escreve, aqui, tá? Continuando. Aí, nós temos aqui a continha de multiplicação, tá? Essa continha de multiplicação também está bem tranquila. Tem um exemplo aqui de como que vocês vão montar, ó. 7 vezes 51. Então, já tem um exemplinho aqui, ó. Primeiro, nós colocamos um número maior em cima, 51 vezes o 7. Então, vocês vão fazer essa continha aqui, tá? De continha de vezes. Depois, ó, 92 vezes 4, 81 vezes 6, 52 vezes 4, 41 vezes 5, 72 vezes 3, 64 vezes 2 e assim por diante. Monte todas as continhas e coloque o resultado da multiplicação, tá? E aí, para nós finalizarmos, nós temos umas situações problema, são os probleminhas de matemática. Então vamos lá. Jorge tem 243 figurinhas e seu primo Carlos tem 125. Quantas figurinhas eles têm ao todo? Então, continha do que você vai fazer aí, ó? Presta atenção. Jorge tem 243. O seu primo tem 125. Quantas figurinhas ele tem ao todo? Que conta que vocês vão fazer? Para eu saber o total, o que eu vou ter que fazer com essas figurinhas? Pensa. Uma costureira fez 352 saias e 263 blusas. Quantas peças de roupa ela fez no total? Então, ó, 352 saias e 263 blusas. Que conta que você vai fazer para saber quantas peças tem no total? Vai fazer o que com esses números? Hein? Que continha que vai fazer aí, pessoal? Pensa. 3. Um sorveteiro saiu de casa com 839 picolés em seu carrinho. Durante o dia, ele vendeu 536 picolés. Quantos picolés ele ainda tem? Então, presta atenção, pessoal. Ele saiu de casa com 836. Durante o dia, ele vendeu 536. Então, se ele vendeu, ele tirou, né, esses 536 do carrinho. Então, quantos picolés ainda tem? Quantos sobraram? E aí, se ele tirou esses 536 do carrinho, é que tipo de continha que vocês vão fazer, pessoal? Se ele tirou, que tipo de continha? Então vamos lá, tá? Lembrando que na hora que vocês forem montar a continha, coloca lá, ó, centena, dezena, unidade, para não se perder, para não acontecer de montar a continha e ficar erradinho aí, tá? Então, ó, boa atividade avaliativa para vocês. Caprichem, matemática precisa de atenção, tá? Faça com atenção, com concentração, não precisa ter pressa, faça com calma, leia uma vez, leia duas vezes, quantas vezes
for necessário. E confio em vocês, que vocês conseguem fazer. Combinadinho? Então, ó, beijo, beijo, beijo. Até amanhã para a nossa correção. Correção já, pessoal? Como passou essa semana, hein? Ô, lerê. Então, até amanhã. Tchau, tchau.